Boa noite, bem-vindos ao Museu do Vinho Bairrada. É hora de darmos início a esta que é a primeira sessão do ciclo Às Quintas no Museu, à Conversa com. Como qualquer estreia express, tentamos fazê-lo em grande estilo, benzidos por água benta, com pronúncia do norte e com um homem temporariamente só. Cantor, compositor e poeta há muito coroado, rei da pop. Rui Reininho é o nosso convidado desta noite. Rui Manuel Reininho Braga. Boa noite. Encantado. Maria José Santana. Hein? Santana, muito bem, estamos apresentados. Rui nasceu no Porto em 1955, cidade onde cresceu e da qual me parece que guarda boas memórias. Pelas entrevistas que ouvimos, tanto nos podcasts como aquelas que lemos, às vezes estou a ouvi-lo ou a ler as suas declarações e estou a viajar naquele Porto. São de facto memórias que ficaram para sempre? São muito importantes, de facto. Como é que eu ia dizer? Não tenho aquela interrogação que as pessoas têm em relação ao nosso Santo António, saber se ele é o Santo António de Lisboa ou Santo António de Pádua. Não, eu sou o Reininho do Porto. Sedufeito, não é? Foi onde nasceu, na Sedufeito. É verdade, na chamada fábrica de tripeiros, que é uma coisa que nós dizemos com honra e com certo orgulho, bairrista sem exageros. Sim. Quer dizer, sem moralizar e sem violência. Mas acho que, quer dizer, o facto de nós termos os nossos vizinhos não implica que nós tínhamos que nos dar com toda a gente ali do bairro, não é? Ou da zona. O clubismo é a mesma coisa, não é? Há muito bandido ali dois lugares ao lado ou atrás, ou por cima, aqueles que atiram porcarias para cima dos outros. Mas, de facto, e para ser breve, porque, de facto, aquela história aquela cidade tem uma, como é que eu lhe ia dizer, tem uma história que nós aprendemos ao viver nela e a ler também sobre ela, e o que se contou, há um certo orgulho porque, se pensarmos ainda, o que não é nada, há 200 anos, 300 anos atrás, foi de lá que houve deputados que tiveram aquela excelente ideia em acabar com a pena de morte, que propuseram nas assembleias na capital do Império acabar-se com a escravatura e medidas dessas, não é? E outra que até é muito mais engraçada, que é recente, que eu não sabia, que na altura em que a cidade também era um bispado e havia ali e houve uma reunião dos homens bons a proibir certos, e depois o que eles queriam era todos os aristocratas de pernoitarem na cidade do Porto, porque eles não faziam outra coisa que senão importunar as senhoras. Assim, uma cidade que toma uma medida dessas contra a violência e contra o piropo inusitado, tem que se lhe diga. E pronto, é uma terra de gente teimosa, com a língua muito perto do céu da boca, não é? Fazem tudo. Sim. E diz-se muitos arcaísmos, a que alguns chamam palavrões. Sim. Eu ainda recentemente tive um encontro que eu acho que é um jovem e um grande linguista, o Marco Neves, que tem agora um programa sobre a língua portuguesa. Ele também mostrou-me ali mistérios de toda esta terra, que ao fim e ao cabo era a Galécia, que iria até Coimbra, de que eu me orgulho de certa maneira. Sim. Mas também gosto dos nossos irmãos muçulmanos. Não consigo ficar indiferente
perante não é, a violência que se gerou, especialmente em certos meios, das diferenças das pessoas. Somos seres humanos acima de tudo. Sim, E passei ontem à tarde a ler um grande poeta de Minhoto, o Pedro Homem de Mel, e achei muito bonito ele dizer Viana, Cigana Verde, não é? São povos que já estavam aqui há muitos séculos, há 5, 6 séculos, que essas comunidades estavam por aqui. Agora não percebo porque é que realmente às vezes há ali pulsões que nos fazem birrar com uma diferençazinha, não é? É muito importante hoje em dia repetir essas coisas e trazer essas Para mim é lembranças, importantíssimo. não é? Digamos que são as minhas rezas diárias e as pessoas que de alguma maneira eu posso ter educado ou acarinhado à minha volta, família, descendência e tudo, dar valor e ser condescendente, e somente com os mais fracos, com os que se vêm aqui para se sujeitarem. E eu espero que os nossos corações continuem abertos a toda essa gente. Mas não venho falar nem de política local, nem sou concorrente às autárquicas, que já ouvi dizer que estão bem servidos aqui. Íamos falar sobre a infância e a adolescência no Porto. A minha infância? Sim. É filho único, não é? E só tinha primas, era isso, só mulheres à sua volta. As primas era a parte mais engraçada. Eram umas senhoras mais... Mas filho eu estou a dizer único, que era não é? engraçado porque ensinaram-me a dançar o twist e essas coisas todas, não é? Ensinaram-me a perceber o que era uma mini saia na altura, que era uma coisa ousada, o biquíni, isso é parte das primas. Sim. E não, realmente eu cresci no meio de um gineceu, digamos assim, de senhoras idosas, uma avó, uma tia, que felizmente para ela, segundo ela dizia, ficou solteira, não queria que os homens a incomodassem de maneira nenhuma. Nem gostava que eles fumassem, mas já lá, naquela altura. E pronto, e criei também um mundo muito próprio meu, que ainda continua a ser das coisas que me dão mais felicidade. É um livrinho aqui, um livrinho acolá, depois um disco, e depois, claro, também, como todos os jovens da altura, nas bajocas, que é difícil um homem aprender sozinho, não é? Onde é que vai treinar? Um homem é um rapaz, um rapagão, aquela, não é? Que as primas dão sempre a cara, normalmente, não é? De um lado e do outro. Sim. E as amigas, e não sei o quê. As escolas... eu conhecia há 2 semanas o Sr. Bispo do Porto, o Dr. Manuel Linda, como o Ricardo Rodrigues Pereira sabe, e tivemos uma conversa interessante em que ele disse, mas estudou aqui no Porto. Eu disse, olha, eu estudei praticamente num seminário, não é? O meu antigo liceu era só rapazes, a escola primária também, só rapazes, daí a gente às vezes pensava que não havia mais ninguém no mundo, senão os amigos, quer dizer, o resto estava para lá do muro. Sim, eram como os romances antigos, camilianos, das senhoras que ficavam por trás do muro ou que tinham um pensamento mais pecaminoso e iam para um convento. Sim, sim. Como é que era o Rui da altura? As primas chamavam Ruca, não é? Ou Ruquinhas, não é? Mas como é que era essa Rui? Era assim esgroviado. É? Feinho, esgroviado, muito desproporcionado, pelo menos vendo as fotografias, dizia que rapaz tão mal jeitoso. Assim Já era muito alto? Era mais alto que os outros na escola. Vejo pelas fotografias daquela da turma lá para cima, assim por cima, com o cabelo muito espetado. Sim, portanto já dava nas vistas. Por um lado eu sempre quis passar discreto na multidão, mas depois vi que não tendo hipótese, que era melhor ser, não digo exibicionista, mas assim mais, mas de facto, mas também era insultado. Também havia bullying para
para os não grandões. se chamava, era bullying, não é? Na altura ninguém usava essa palavra, não é? Não. Era mesmo violência sobre... Havia gente muito violenta. Daí eu comecei-me a dar com os meninos. Eu andei em escolas populares, escolas muito perto daqueles bairros que depois viriam a formar-se o Pedragões e aquelas coisas todas, aquela gente mesmo... As ilhas, que era uma característica... Operárias, as ilhas operárias. As ilhas, que eram uma gente que eu tinha imensa curiosidade, não é? Como menino da classe média. E, de facto, aqueles lanches eram mais interessantes que o meu cacauzinho à tarde, ou os lanches de scones e essas coisas todas. Aquele pão com marmelada foleira, como eles diziam, não é? Um queijo, que era um queijo até oferecido pela Caritas, creio eu. Sim. Queijo em barra. Cheirava assim mesmo mal, mas eu sentia ali. Isto aqui é uma coisa atrativa. Naquela fome. Porque os meus companheiros da altura tinham fome mesmo. Quer dizer, não era aquela coisa, não me apetece lanchar, não me apetece isto. Não havia iogurtes, não é? Essas coisas todas. E havia essa fome e essa ânsia de ter e viver. Foi uma das coisas que me marcaram muito e que era que me fazia comer o pãozinho todo de lá em casa, não é? As minhas 2 torradinhas. Porque tinha consciência que havia pessoas que não conseguiam ter esse pão, se calhar, não é? Foi importante ter esse choque. Os brinquedos, conhecer. claro. Minha primeira bicicleta foi das primeiras lá do 24 de Agosto, aquela zona perto, não muito longe de Campanhã. E eu, embora um bocado desconfiado, sempre emprestei a bicicleta e via a felicidade dos outros darem a voltinha na bicicleta e tal. Essa ideia do companheirismo e repartir com os outros sempre foi muito... Até na catequese me ensinaram. Pois ia perguntar sobre isso. Ouvi dizer que andou na catequese. Chegou a fazer a primeira comunhão ou não? Fiz, sim. Fez. Depois vendia a chamada comunhão solene na altura. Vendia em troca, negociei com a minha mãe para uma coisa que me interessava mais. Não. E ela aceitou? Aceitou, que ela própria... Porque aprendi muitas coisas aí e respeito imenso tudo que... É curioso, ainda há pouco tempo falamos sobre o velho padre do Bonfim, que nós íamos ali ao confessionário fazer... E o senhor era fantástico, era de uma doçura, com um coração mesmo aberto. E eu lembro que começava assim, então diz lá os teus pecadozinhos. Eu começava ali a coisa e ele, sim, filho, umas mentirazinhas, não é? E assim umas polhicinhas, olha, 2 Ave Marias e 2 Pais Nossos, vai-te embora. E fazia-nos isso a todos, porque ele sabia que a alma das crianças não é o mal do mundo. São pessoas muito sábias e muito pertinentes e, como ainda estou-me a lembrar de uma memória recente, depois aprendi também que estar à mesa com os nossos padres é dos momentos mais preciosos, porque são das poucas pessoas que não levam o trabalho para a mesa, não é? A pessoa senta-se, eles falam, este vinhito e tal, eu agora tenho uma vinha, não é? E as batatinhas do não sei o quê. E não põem em causa a fé uns dos outros, as aparições ou não. Aprendi que são as pessoas espirituais, tal e qual o bacalhau, podem ser das mais interessantes da nossa vida. Portanto, houve aí qualquer coisa que ficou desses tempos da catequese. Ficou saber aquelas histórias todas, destas versões, que ainda hoje vem tanto, e do meu gosto pela história. Por exemplo, eu nunca me interessei tanto pela Pérsia como nestes últimos tempos, e tenho um amigo com que tenho estado em contacto que me conta versões do que é uma civilização de... Para nós não é nada, não é? 3.500 anos, a Suméria, a primeira gente a fazer
a fazer intervenções cirúrgicas, a utilizarem, antes mesmo das civilizações egípcias, é extraordinário. Isso a gente devia respeitar mais um bocadinho, não é? Como diz numa das minhas músicas já antiga, o Acorda, o petróleo não é tudo, J.R. Lembram-se de Dallas, não é? Sim. Oil and all, J.R. Não há civilização nas pessoas. A antiguidade, há conhecimento, há qualquer coisa que não se consegue em 100, 200 anos e que não vai pela moda. É preciso, acho que outra vez, investirmos e escavarmos no fundo de nós e da humanidade. Não faça uma cara tão séria, que isto não está assim. Estou concentrada. Isto é um defeito profissional. Eu acho que sou uma pessoa séria, mas não, mas isto é um defeito profissional. Já me apanharam ainda por cima imagens e eu às vezes penso, estava mesmo séria. Mas pronto, mas isto é sinal que estou a gostar da conversa e estou de facto concentrada. Sei que começa a ler muito cedo, criança, e começa a ler coisas que não eram próprias para crianças. Sim, tinha acesso a livros que eram, de facto, um pouco mais difíceis, mas as coisas mais terríveis, mais assustadoras que tinha eram os chamados policiais, aquela coleção Vampiro. Não vou ter a pretensão de dizer que lia Nietzsche em alemão, embora a última frase com que adormeci acho que é muito bonita, que é do grande Nietzsche, que dizia, acho que a certa altura vociferou e disse: a vida sem música seria um erro. E é muito interessante às vezes ter aquelas coisas que deviam sair nos... Sim. Nos pacotes de açúcar? Não. Pacotes de açúcar talvez nem tanto. Talvez nos pacotes de ketchup das hamburguerias. Para ter mesmo essa memória. Concorda com isso, não é? A música tem um papel... Concordo, porque no meu caso, sem viver rodeado de música e gente que gosta de música, a minha vida teria sido muito, muito diferente. Como é que imagina a sua vida sem música? Seria um chato de um advogado, sei lá, num partido de Zeco qualquer, se calhar mal disposto de comunidade. Podia-me ter tornado um tipo interesseiro e, muito provavelmente, aqui muito perto, porque a minha vida teve para virar para ir para Coimbra, com os amigos, exatamente com os amigos ali, quando chega àquele ponto, decidi. Na altura no Porto não havia direito, e todo o pessoal queria ir para Coimbra, que arranjamos ali uma casa, aquilo é que vai ser forrobodó, não é? 3, 4, 5 rapazes e amigas também que já começavam a ir. As repúblicas, não é? Exatamente. Era um sonho de muita gente. Eu acho que era mais o sonho da Boémia do que os catrapazes dali de direito romano. Uhum. Mas o direito porquê? Era o percurso normal de um rapaz de boas famílias como o Rui na altura? Porque a minha família era mediana, não era muito boa. Acho que sim. Eu acho que sou de boas famílias porque de um lado e do outro dos meus pais havia ali valores muito... Só para lhe contar, uma vez ia com o meu querido pai, ia para casa e vi uma coisa no chão e na altura era uma nota de 1000, que eu pensei assim, ei, uma nota de 1000 estragada, pai, e tal, está ali no chão. E afinal aquilo era um harmónio e era uma nota inteira. E disse assim, ei pai, posso ficar com isto? Meu pai obrigou-me a ficar ali, pai, um quarto de hora à volta. Fui perguntar à confeitaria e pastelarias ao lado, foi à farmácia. Olha, ninguém perdeu dinheiro. E eu assim, o meu dinheirinho que eu tinha, dava-me tanto jeito, agora vou comprar isso. Mas era uma gente, de facto, que... Mas não foi uma lição que ficou para a vida de seriedade? Não, eu sempre... Não. Fiz... que vale que já prescreveu. Ou então posso sempre mudar de advogado, não é? Sim. Com os amigos que tinha e que ainda tenho e que ainda estão vivos. Acho que ainda tenho quem me defenda. Mas acho que... Não, fiz imensas experiências depois na vida.
Depois há aquele lado da rebeldia que eu acho que é importante naquelas idades. Aquela pulsão, acho importantíssimo. É ridículo, é um tipo de ser, pronto, como tenho ainda amigos meus que ainda são macholas, não é? Que acham, agora vou comprar um descapotável. E disse, pá, com 60 e tal anos. Como é que tu sabes? Aliás, um dos meus carros preferidos seria o Jaguaré, aquele carro lindíssimo, não é? Eu disse-lhe, a última vez que eu saí de um Jaguaré foi de gatas, achas isto digno? Não é? Só abre a porta e sai, ui, as minhas costas e tal. Não é? Mas sou a favor dos capachinhos. É? Mas não num descapotável. Como? Não num descapotável. Não, um descapotável? Sim, os capachinhos num descapotável? Não. Pois, não me lembrei desse pormenor. Pois, é capaz Mas de não dar muito jeito. os meus conhecidos que têm, normalmente têm aqueles Panameras fechados. Não? Sim, já não tem esse problema. Isso não é bem um Porsche. Quando é que surge a música? Já percebemos que os livros começam muito cedo, não é? Ainda criança. A música, o despertar pela música, primeiro como ouvinte, segundo percebi. Sim, e começa lá, está com uma rebeldia, com uma resistência em relação à aprendizagem. Até eu descobri que, de facto, e são partes, se calhar, de dislexia ou qualquer coisa, que tentei tocar guitarra, depois o piano e depois a bateria. Como há uma piada, não é, entre os músicos e tal, e também nos atinge nós, os que pensamos que cantamos, não é? Que eu vi na Orquestra Sinfónica da GNR, que eles diziam, amanhã temos aqui um serviço e tal, e vêm os tipos da percussão, das baterias e não sei o que mais. Eles diziam para nós também, e também havia lá, e eles dizem, não, amanhã é só os músicos mesmo. E é a mesma piada que se diz sobre os cantores, não é? Sim. Também se diz isso, não é? Sim. Pá, isto não está a correr bem. Pronto, então mudamos. Os trompetes vão para esta coisa. Pá, mudamos os acordes, descemos uma oitava, subimos tu, para não sei o quê. E depois o cantor pergunta, e eu? Tu continuas a fazer o mesmo? E eles vão corrigindo até acertar com o tom do cantor, não é? Muito bem. O que é que gostou mais de aprender a tocar? Ainda aprendeu alguma coisa? Não. Muito tarde, no ano 2002, que acho que aprendi a tocar gongos e coisas assim. Foi a abertura para outro mundo. Conhecer outro mundo, aquietar. Ainda hoje me emociono muito com pensar que há gente lá em cima, acima dos 4.500 metros, que está a zelar por um melhor tempo, porque cá em baixo é um bocadinho confuso, não é? Sim. E sei que também é um homem... Aliás, vê-se, ninguém tenta bombardear os cumes das montanhas, é porque não há interesse nenhum em estar lá em cima, só estará com certeza a paz. E depois subir ao povo também é muito importante. Quer dizer, ter humildade e saber que desde o intelectual que percebe o que é que a gente está a fazer, até à criança que por intuição se aproxima de nós, que há qualquer coisa que nos diz respeito como seres humanos. E os bichos também. Os animais são muito importantes nisso, não é? da maneira como se aquietam ao pé de nós. São um momento muito importante das nossas vidas. E sei que é um homem muito preocupado com o planeta e pela forma como tratamos esta nossa casa, não é? Com os planetas. Com todos. Isto a seguir a este vão os outros, não é? Sim. Mas posso dizer que tive uma grande desilusão saber que Plutão não é um planeta, que é uma pedra de gelo. Mas eu seria incapaz agora de beber uma pedra de gelo. Somente depois nós tivemos o prazer de jantar juntos, digamos assim. Isso não era para dizer. Acho que não era para dizer. Nada. E realmente há ali visitas que se fazem. Pronto. Mas isso é aquelas conversas de protões, é para homens bem mais inteligentes e mulheres muito mais sensíveis do que eu.
Sim, e mais sensíveis que eu também, certamente, nessa área. Estávamos a falar da música, começou como ouvinte. Quais eram as suas grandes referências na altura? Já era David Bowie ou ainda não? Não, eram porcarias. O Festival da Canção, a Eurovisão. É verdade. Alguma porcaria que eu tenha marcado? Era a coisa mais excitante que acontecia naquele Portugal antigo. Era uma altura em que tocava outra música. Como é que era? Não é? Ligação à Eurovisão. Às vezes falhava. Depois aparecia um gatinho a brincar com com um novelo de lã. Sim. Era tristonho. Mas quer dizer, as famílias reuniam-se, não é? Perante aquela votação. Hoje depois, ainda há a Eurovisão. Ainda há hoje a Eurovisão. Ah, sim? Não assiste? Não é bem o meu género de... Não. Isso e o pádel. Gosto mais de ténis mesmo. Sim, mesmo ténis. Mesmo a sério, mesmo música. Sim. Mas há alguma porcaria, especialmente porcaria, que se lembre dessa altura? Assim, que tinha isto, certamente a coisa mais foleira que fizemos em Portugal, nessa altura. Ui. Não podemos destacar só o que é bom, não é? Tantas, lá está, eu não queria parecer parcelar, mas as coisas mais divertidas e hilariantes e que me formaram pela negação nessa altura, as paradas da mocidade portuguesa eram fantásticas, as pessoas andarem os castelos e as quinas e não sei o que, ainda hoje me lembro, não é? Oeste da Europa, mesmo assim, o oceano, que ainda sei as músicas. E o gestinho, então, engraçado. Ficou aí gravado. Ficou gravado. E aquele cinto com S que dizia serviço e sacrifício. Ficou 2 S, é engraçado. É lá coisas misteriosas. E depois dessa fase em que eu via porcarias, não é? O que é que começou a ouvir, em termos de quais eram as referências? Eu via, lá está, muita música ligeira, eu via os singles aqueles discos de 45 rotações, o rádio, e já agora fica aqui a minha homenagem àquele cão que acho que é aqui da Nadia. Gosto muito de ouvir aquele cão falar no rádio. Sim, o Aleixo. Acho que é um programa de nonsense com muito conteúdo. Sim. E depois começaram a aparecer coisas lá em casa um bocadito mais elaboradas, não é? Ir aos orfeões, ou orfeães. Agora o professor Marco Neves não me vai perdoar, não é? Alguém vai ao Google num instante. Orfianos, podemos dizer italiano, orfiani. Os italianos, uma pronúncia do norte é capaz os italianos têm essa vantagem, põem um i no final e é sempre orfiani. E como é que se diz à moda do Porto, por exemplo? Se calhar também disfarça. Orfião. Orfião, pronto. Orfião. Já fica, já disfarçou. E tentei entrar no grupo coral, mas estava sempre a mudar de voz, não sei o que é que isso queria dizer. Que idade é que tinha na altura para estar a mudar de voz? Isso ainda era um adolescente, não? Sim, mas eu sentia rejeição um bocadinho antes. Explique. Porque era uma questão, tive sempre dificuldade, só mais tarde é que eu aprendi talvez o encanto de conseguir sintonizar com outra pessoa, por exemplo, em palco, que é um prazer grande. Às vezes com pessoas com que nem simpatizamos muito à partida. Eu tive grandes surpresas no palco. O palco é um bocadito, lá está, como no jogo, antigamente quando se jogava assim mais os jogos sociais, que não eram online, uma pessoa sempre ali naquela, com o polegar ao peniva, não é? Quando jogamos vemos muito o caráter e a esperteza da pessoa. Tive muitas surpresas, algumas agradáveis, pessoas com que admirava, depois sobe-se ao palco com elas e penso assim, mas que desilusão
Mas eu acho que nos namoros também às vezes acontece isso, não? Sim, em tudo na vida. Às vezes há assim uma desilusão, não é? E aquilo que esperamos que seja positivo acaba por ser Às vezes negativo. penso, este tipo é um arrogante, é um chato, é um convencido e não sei o quê. E depois torna-se muito harmonioso e em palco torna-se uma companhia do género, eu não fumo, mas foi bom para ti também, não é? Eu ouvi dizer que na juventude, especialmente naquelas viagens que começa a fazer bem novo, que preferia andar a comer sandes para investir em discos. Gostava de trazer discos, comprar vinil. Isto era um bom investimento na altura? Era, e trabalhei muito nas vindimas. Estou a dizer muito, para quem não estava habituado assim ao trabalho braçal. Para já antes até, durante 2 ou 2 épocas e meia, 3, numa famosa marca de cerveja. Há uma que é mesmo cerveja, a outra é sponsor de certas equipas. E trabalhei na CUF, na altura, para fazer ali as viagens e nas vindimas. Hoje fiquei muito impressionado com esta visita aqui ao museu e ver aquela gente toda, pois as manhãs começavam na região de Conhaque às 7 da manhã, com gelo mesmo. E lembro-me de tirar as calças, com a vossa licença, no final de um dia que levava assim jeans, elas ficavam de pé do contacto com o dióxido de enxofre, não é? E dos... enfim, do sulfato. Sempre fui péssima química. Sim. Depois temos aí o presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada. Daqui a bocado já podemos pedir ajuda aqui com estas substâncias. Mas ganhava-se ali umas notas valentes e estar com aquela gente toda. E era tudo para investir em música? Não, era para viajar e para conhecer outros parâmetros e para ir ter com pessoas que também partiam. Por onde é que andou nessa altura? Eu acho que é uma sina muito portuguesa também, uma pessoa, uns por necessidade mesmo de dar de comer à família. Pois lembro perfeitamente nos anos 60 quer dizer, não, nos 60 não, estou a exagerar, mas sei que partiam nos anos 60 para os Bidonville. Mas eu fazia a viagem de comboio com os imigrantes. Com os imigrantes era muita gente e era assustador porque passávamos ali por cima, quem está a chegar ali a Vilar Formoso, e parecia aqueles filmes de Êxodo mesmo, com as famílias tudo a tentar entrar nos comboios. A chamada valise à carton, ali a meio de Espanha já não havia água nas casas de banho, era duro. Era uma viagem de quantas horas? El tren con destino a Hendaia vai a salir enseguida. Ali, estação Cidade Rodrigo. Às vezes ficava 4 horas. Como aqueles... Sim. As pessoas se calhar viram muito em filmes dos refugiados. Era terrível. As pessoas iam depois com os carabineiros. Sim. E que era uma gente violentíssima, não é? Assim à espanhola. Porque sempre foi um povo que eu admiro bastante pela sua tenacidade, mas com uma certa crueldade. E tinham uns chapéus, não sei se Vossas Excelências lembram, uns chapéus, pareciam de cartão, que os polícias tinham uns chapéus, não são normais, tinham assim uma coisa atrás, eu acho que era para eles fazerem a cesta, não é? Para se encostarem. Mas é o que a gente dizia. E era uma gente cruel, sempre, lá está, carabineiros, sempre de carabina, e até Hendaia era preciso cuidado. Quem não tivesse papéis, nunca podia ser repatriado. Mas tudo a correr do lado francês, eram tempos como foram, se calhar, os tempos de guerra que eu evitei. E eu ganhei medo. E pensei, que feliz que eu sou por estar aqui. O sentido em que via, pensei assim, vou pensar nisto como se eu estivesse a filmar, não é? Como se isto fosse um filme violento, sim, mas em que eu faço parte porque de alguma maneira também estou aqui e hei de aprender alguma coisa com isso, não é?
a ter generosidade com as pessoas e saber o que elas passaram. E que assim se construiu um povo que, tirando várias exceções, é maravilhoso. Não desfazendo os presentes, pelo contrário. Quis mesmo fugir à guerra colonial? Ia fugir. Eu não lhe chamava fugir, ia participar de outra maneira, com certeza. Porque não sei. E depois, mais tarde, conhecendo alguns brothers, como eu conheci, porque então um músico, ou no meio dos músicos, acho que há essa irmandade toda, não é? Pensei assim, mas eu vou ali para a terra deles agora disparar sobre estas criaturas maravilhosas. Correm mais do que eu, não é? É uma vergonha se a gente vai à casa de banho e olha para o lado e pensa assim, mas eu é que sou a raça superior. Sim. Isso é fazer fé no que se diz, Rui. Não é? Fazer fé no que se diz. Dançam como ninguém. Músicos extraordinários dentro da minha área, não é? Sim. É melhor a gente mudar de balneário, de facto, não é? Portanto, olha para a seleção da França hoje. Sim. Devem encher os Le Pen de orgulho, de facto. Muito orgulho. Devem estar, de facto, com muito orgulho. Quando é que nasce o músico e o cantor, Rui Reirinho? Por tentativas e erros. E ainda hoje sinto isso. Sim? Mas hoje erra menos. Os mesmos nervos, a mesma insegurança e cada vez pior. Não é? Uhum. Eu já não vou a consultas há 3 dias, mas dizem-me, perguntam como é que se sente. Eu é que sei. Sim. Vossa Excelência é que tirou o curso, não é? Faça favor de me dizer, não é? E o que é que lhe dizem normalmente? Dizem que sim, que mais que também. Assim, que acham que se sente bem, não é? Às vezes eu tenho a sensação que seria como eu se fosse para direito, não percebem nada daquilo, de facto, do que se passa. Porquê é que tem tanta certeza disso, do direito? Que seria um mau advogado? Quem sabe, se não estava aí uma vocação... Não tenho paciência. Não tenho paciência, não aturo injustiças, embora... Conheço gente muito inteligente que defende o indefensável até ao fim, não é? Eu tenho colegas músicos que também são assim, que a gente diz, esta música está uma... Não, pá, mas isto vai ficar bom e tal, aqui uns arranjos e não há nada a fazer. Há ali coisas que nós intuímos, que são catastróficas e que não vai sair nada de bom dali ou daqui. Quer dizer algum? Quer partilhar connosco ou prefere manter isso em segredo? Mas que é sobre? Esses músicos que fazem coisas que não são tão boas e insistem naquilo. Não, é melhor não. Isto não é nenhumas páginas amarelas, não é? Não, claro que não. Eu funciono muito com... E para mim é um princípio de prazer e seria um desprazer estar a minimizar. Nós uns para os outros achamos piada, não é? Vemos uns a tropeçar, a esbardalhar-se e a gente ri-se em casa, não é? Vemos outros, sei lá, a tentarem... E eu percebo e sinto ternura também quando a tentativa e o erro, não é? Eu sei que é desesperante, porque se calhar já me aconteceu noutras circunstâncias, pensar que está a fazer bem. Agora, há coisas que acho que dentro da nossa, eu não queria chamar máfia, mas dentro da nossa área, que nós não perdoamos quando é um plágio descarado e a pessoa assume, não, eu fui eu que inventei isto e tal, fiz aquilo, assim, tens a certeza que foste mesmo tu. Até porque depois, se há ali uma justiça musical, depois a pessoa é encarada com isso. Mas eu, felizmente, dentro deste meio, e tenho pena de não conhecer gente muito melhor por todo o mundo, é a única mágoa que tenho. De facto, gostava de ter viajado e ter tido contacto, mas não tenho conhecimentos. Cada vez penso que nessa área sei menos. Uhum. É uma vergonha, de facto, com que eu às vezes fico, já dei por mim assim, a corar quase,
quando me sai assim um maler e penso assim, quando é que é fazer? Não é? Mas depois a coisa arranja-se. É como alguém parar a meio de uma pintura e dizer assim, pronto, eu não assino esta, ainda bem que ele não está a olhar para mim, às vezes não sou sincero com esta criatura. E saber que se pode fazer qualquer coisa quando as pessoas nos dizem que se fez, que houve momentos em que se foi importante, às vezes emociona-me um bocadito isso. Pronto, esta pessoa já beneficiou de um pouco que eu fui. Estou-me a lembrar, mas uma história muito triste, 2 raparigas fugiram de casa e em Espanha foram raptadas por uma daquelas casas de alterno, o que fosse, e não sei o quê, tiraram os documentos e não sei o que mais. Depois conseguiram fugir e eles diziam, só tínhamos uma cassete e depois aquilo avariou, não conseguimos para a frente nem para trás. E eu ouvi uma dizer, lembras-te de não sei o que a gente fazia quando nos iam obrigar a estar ali? Nós punhamos uma música e havia aquela do GNR que não sei o que. Eu pensei assim, se calhar foi importante na vida das pessoas a resistência. Ou como ouvir no cemitério de Santa Cruz as pessoas a serem metralhadas na altura em Timor. Em Timor. E àquela distância não estavam a falar em inglês ou não sei o quê. Começaram a rezar, não é? Ave Maria, cheia de graça e não sei o quê. À espera que a gente ouvisse cá. Aquela gente está a chamar por nós. Esses são momentos sonoros, musicais que me ficam e de que eu me lembro sempre. E então se um espetáculo está a correr mal, eu às vezes quase que rezo. Ainda sabe as orações que aprendeu Sei, na catequese? praticamente. Outro dia estava a pensar que esqueci-me da Salva Rainha. Tenho que pedir a É alguém. difícil, não é? A Salva Rainha não é fácil, para não? Sim, e é longa, não é? Segundo sei, portanto, fomos logo para mais difícil. E falou no GNR, 1981, portanto a banda já tinha... 45 anos com aquelas criaturas, não é? Sim. E eles aturarem-me a mim. A banda tinha aqui, quando o integrou, tinha um ano e pouco. Um ano a seguir, já eles estavam com imenso sucesso. Sim. E eu fui para lá, não digo estragar tudo, mas não correu bem os primeiros tempos. Sim, não, porquê que não correu bem? Não, porque há uma rejeição. As pessoas imaginam ali uma imagem e acontece com muita gente, não é isto que nós estávamos a querer. E a gente não me perdoa isso pela vida inteira. Ao contrário, eu sou muito bom perdoar. Lá está 2 Ave Marias e um Pai Nosso. E resolve tudo. Já agora, como é que devemos dizer? O GNR ou o GNR? É o grupo Novo Rock, mas podemos dizer o GNR ou vocês ficam ofendidos? Como é que nós chamamos? Vocês ficam ofendidos. GNR? É, GNR. É o GNR. Então aí sai do GNR para a semana. Puxa, outra vez. Nós chamamos... no singular. O GNR, não é? O nosso negócio é assim. Sim, mas ficam ofendidos se ouvirem alguém a dizer o GNR? Eu não. Quem ficou um bocado chateado foi a corporação há uns anos. Pois ouvi dizer, tiveram aí uns problemas, não é? Quando surgiram. Deram alguns problemas, tentaram. Perdão, acho que está na altura de eu beber uma água. Beber uma aguinha. Mas, sim. Sim, houve ali uns problemas, mas depois, curiosamente, o maestro, quando fizemos um espetáculo sinfónico, foi um dos que... É engraçado que o Tenente-Coronel Monteso disse: eu era um dos que não achei grande graça vocês estarem a fazer isso. E depois estava a dirigir a banda connosco. E esteve connosco no Coliseu de Lisboa a dar um abraço. E, a humanidade, quando quer, dá-se muito bem. Não é? Quando quer mesmo. Até os militares e os músicos e, como diria o outro senhor, obrigado por essa pergunta, Chatora. Chatora. Há um lado eu adoro aquele oficial que chama doutora. Há um lado bom sempre nas pessoas, que nem sempre... Há um lado bom, diz isso da humanidade, quando quer dar-se bem. Eu não queria ser fresco, mas há pessoas que têm vários lados bons. Sim.
Muitos. E algumas têm vários lados maus, não é? Sim, tem ali em parte. Mas eu acho que é tudo... O que é que eu acho? Não sei de nada. O pouco que eu sei é que, relativamente, para não dizer efetivamente, passamos tão pouco tempo, não é? Termos, lá está, estava antes dos sumérios, e que descobri que uma estátua suméria com 3.500 anos tem um relógio de pulso. Isso para mim é muito estranho. É igualzinho, com ponteiros e tudo. Devia ser, se calhar na altura não funcionava, mas devia ser para impressionar alguém, não é? Quando estava na banda, sei que viveram algumas cenas dignas de filme. Isto a fazer fé nas entrevistas que deu, que há pouco dizia-me em off, acreditou naquilo tudo que eu viu, perguntava-me a mim, não é? Se acreditei em tudo aquilo que eu vi ali. Mas a fazer fé naquilo que disse nessas entrevistas, houve ali cenas, desde serem detidos por espionagem, é verdade, foram detidos por espionagem uma vez? Estavam a gravar qualquer coisa em frente a um quartel da GNR? Não foi. Nunca fui detido por espionagem, mas... O GNR. No caso do GNR? Sim, o GNR, a banda. Isso é meio romanceado. Mas é então não devia ter acreditado naquela entrevista que ouvi. Não. Às vezes, quando as coisas se tornam um bocado monótonas, a gente tenta colorir um bocadinho, não é? Não é propriamente fazer breaking news, não é? Sim. Mas fomos detidos em Espanha, mas não foi por espionagem. Sim. Tinha a ver com ser-se um bocado indecente e má figura também numa circunstância em que andavam atrás de umas pessoas de um grupo e depois foram ter connosco. Mas Madrid, homem. Era a movida e neste caso, como sempre acontece, quando uma investigação é mal feita, é de saber isso, do ponto de vista jornalístico, foram falar com as pessoas erradas. Quer dizer, digamos que os investigadores e os culpados daquilo já nos tínhamos posto ao fresco. Portanto, aquilo foi uma série de equívocos. O que em certos países é terrível, não é? Se uma pessoa é apanhada numa circunstância daquelas... ou transporta objetos, isso é uma das coisas que sempre se pensou. E grande parte de traficantes e coisas do género utilizam, às vezes, é muito difícil uma pessoa levar assim uma série de colunas cheias de sabe-se lá de quê, não é? Pode ser investigado assim pelas coisas. Mas depois acabou por ser uma coisa inocente, acabou com um cão a entrar numa carrinha. Quem foi apanhado, coitado, era um daqueles senhores com aquelas coisas que eu nem sei se aquilo é considerado droga, não é assim, uns haxizitos. E antes isso que outra coisa, não é? Porque essa Espanha que nós tivemos sempre que atravessar nunca foi fácil, não é? E realmente eu percebo até do ponto de vista policial, aquela gente... na altura dos etarras é perigoso. Era muito, muito perigoso, de facto. E não há nada pior do que... eu acho que é tão mau como a pena de morte. Eu tenho imenso medo da inação de uma prisão. E já agora, também dos hospitais, dessas coisas todas, são coisas terríveis. O meu espírito não consegue sobreviver a isso. Nem sequer de imaginar, não é? Não vale a pena estar... Imagino. Dia sim, dia não. Normalmente à noite. A prisão ou o hospital? O que é que imagina? Me dá igual, como diriam os espanholitos. Sim, talvez seja pior o hospital, não? Então, um hospital-prisão? Coitadinho, eu imagino que um santo como o ex-presidente Bolsonaro, que ele deve estar a sofrer, coitadinho. Que grandes memórias é que guarda foram muitos anos, são muitos anos de GNR, ou GNR, né? E não tenho a pronúncia. Houve um concerto particularmente caótico na Alameda Afonso Henriques, em Lisboa.
Sim, foi, mas lá está. 1990. Temos sempre aqueles contrapontos, e foi uma das coisas que me diz: a gente não está a caber num lado destes, temos que ir para um sítio onde haja segurança, tranquilidade, nada melhor que o estádio de futebol, não é? Sim. Onde não há violência, não é? Mas nem explosões, lembra-se desse dia, desse concerto em particular ainda? O que é que aconteceu? Lembro, foi muito traumatizante, porque as pessoas vinham do metro e já estava cheio, e nunca tinha visto aquelas, se calhar também era do material, mas como é que elas chamam, aquelas baias de segurança, estavam a ficar tortas, com gente ali a ser comprimida, e é uma responsabilidade muito grande, não é, humana, a pessoa pensar que está a contribuir. E lá estava mais uma vez um oficial com um pingalim, que agarrou em mim: acabem já com essa treta, porque não cabe mais ninguém, e o metro, as pessoas não estão a poder sair, e já gente que pode cair à linha, quer dizer, é ali descontrolada. Por isso, optamos por auditórios fantásticos, como por cá, o Messias, onde estive, não é? Que é no município vizinho, na minha idade, aqui o Cine Teatro Anadia, temos que defender Sim. a dama aqui do município. Prefere auditórios, espetáculos ao ar livre? Não, só nas alturas mais frias. Sim. Sim. Da vida. Eu estou a perguntar isto porque também li que não gosta muito de multidões, e normalmente esses espetáculos tipo Rock in Rio, Queimas das Fitas, são mas muitas, parece que vamos são lá multidões. este ano outra vez. Vão? Lá está, foi uma das zangas, das piores zangas da minha vida, em que saí de lá completamente infeliz, em que senti um verdadeiro fracasso e um verdadeiro desprazer, por todas as razões. Aquelas coisas começam a correr mal, e não é o tal princípio de Murphy, ou o que é que seja, ou a lei de... Mas quando uma coisa começa a correr mal, tem tudo para correr começou mal. desde madrugada, não é? Exigirem coisas. E até fiquei a embirrar com uma pessoa com que simpatizava, que era como é que ele se chama? Eu até esqueci o nome dele real. Bom, então a gente conhece por Sting, é um senhor muito bem apessoado, que chegou, que ia fazer quer dizer, íamos fazer o espetáculo. O Sting disse assim: está muito tarde, tirem-me esses tipos do alinhamento, vou eu tocar e depois vou-me embora, que eu tenho um avião para apanhar, ou o que quer que seja. E, portanto, a coisa começou muito tarde, fomos maltratados, vilipendiados, mas vamos dar outra oportunidade àquele sítio, que já, aliás, já não é o mesmo sítio, para nos aquietarmos. Como? Em Coimbra, na Câmara de Coimbra? Não, estou a dizer o Rock in Rio. No Rock in Rio, ok, pensava que era na Câmara. Mas é curioso que as piores experiências são as que me vêm mais à memória. O Bom Barral, qualquer dia tenho que me vestir tipo Águas Muniz, de corda ao pescoço, deve ter sido os piores. Espinho também, uma vez em Vila Nova de Gaia, também não correu nada muito bem, mas já foram milhares também, não é? Sim, foram. Tem ideia quantos concertos é que já deram? Não faço ideia. Não faço ideia, porque agora, sem que em alguns eu não estava lá. Não estava. Não, em espírito. Sim. Estava em corpo presente, mas não estava, não, de facto. Sim, é uma persona que está em palco. É assustador às vezes. Eu vi filmagens, eu vi gravações, pensei assim: mas quem é esta criatura? E quem é que está aqui comigo esta noite? É a persona? Ou o Rui Manuel? Rui Manuel, sim. Aqui está muito bem. Habituei-me a esta zona, não é? Eu casei ali em Sousa, que é aqui perto, não é? Em Vagos, município de Vagos, sim. Divorciei-me a Cascais. É mais chique, não é? Sim. Viveu em Lisboa? Sim, várias vezes, em vários sítios. E gostou? Como? Gostou de viver em Lisboa? Gosto muito, é muito bonito. Não posso dizer os clichês que dizem na minha cidade. Come-se muito bem, as pessoas são mais amigas, sei lá.
Porque é que eu estou a sentir aí alguma ironia? Não. É uma cidade maravilhosa. E até o pessoal que anda lá não me faz confusão nenhuma. Tem gente, tenho amigos, gente maravilhosa. E tem uma luz muito bonita, de facto. Em termos de temperatura, gosto mais de viver cá acima agora. De temperatura, de temperaturas, não é? Sim, é um ar mais fresco. Há muitas barbas, muitos bigodes, não é? Sim. Que a pessoa assim de singletes e de calções, acho um bocadinho enjoativo. Disse-me que lembrava, guardou na memória os maus concertos ou as más memórias, mas tem... Não quer dizer que sejam maus, eu chamo-lhes estranhos. Estranhos. Como aquele romance, não é? Um estranho, do Heinlein, um romance de ficção científica, um estranho numa terra estranha, não é? A stranger in the strange land. É às vezes que eu me sinto assim, não tenho o talento de um Camus para dizer que sou estrangeiro, mas há sítios que uma pessoa se sente estranha. Sim. Não, que há ali um equívoco. E o equívoco é não combinar com aquele público, por exemplo? Sim, as vibrações sentem-se muito, mais do que as assobiadelas, que isso não me incomoda nada. E assim, insultos, ou isso não me afeta particularmente. Quer dizer, particularmente afeta, mas não afeta o... não, há ali momentos que não correm, por muito treinado que se possa estar, por muito entrosado. Lá está as linguagens mais desportivas ou futebolísticas, há alturas em que não passa. Felizmente, acho eu que são raras, mas curiosamente são muito decisivas da maneira como os mundos estão. Não sei que média que tem a fazer, mas 40 nos últimos anos, acima dos 40, 50 espetáculos assim, e alguns mais que ninguém vê, mas basta um correr malzinho para ser logo notícia e ser falado. E os jornalistas, esses safados, não é? E a comunicação. Não queria ser malzinho, mas agora não se dá muito por eles, sabe? Nos nossos... E não é por estar a falar consigo, que é um jornal que eu leio e respeito, mas curiosamente, por exemplo, nesses grandes momentos, nunca nos apareceram. Estão sempre à procura do novo, do não sei quê, não é? Quando a gente precisava, não é? Naquela altura da afirmação, ao fim de 30 anos, vamos fazer este espetáculo, a pessoa vê e a noticiazinha sai ali assim, pequenina e tal, não é? E depois não mandam ninguém para ver assim, ou mandam-nos assim uns, não quero chamar de estagiários, porque eu acho que estagiário é tão competente como... Sim, toda a gente tem que ser estagiário uma vez na vida. Mas são pessoas que depois, às vezes temos aqueles momentos desagradáveis, que, por exemplo, se estivéssemos aqui os três, eu sou o Rui, o outro é o Jorge e o outro é o António Luís, não é? Eles viram-se para António Luís. Então o Jorge entrou para o grupo não sei o quê, a gente pensa assim, não é? Quase se perguntarem ao guarda-redes, não é? E porquê é que falhou aquele penalti? Eu não falhei, eu tentei defender. Não, foi confusão minha, desculpe e tal. As pessoas não estão muito informadas. Mas isso acontece já há muitos anos e é uma das coisas que eu pugno imenso e que tenho muita pena. Era quando havia ali lembro até que morava em frente de um diretor de um jornal do Porto, que já desapareceu 1º de janeiro. E escreveu para lá, não foi ou não? Sim, ali umas coisas, umas laudas, como se dizia, e ele dizia-me, Itália, não sei o quê, queres ver aqui, isto aqui, há aqui uns nacos de boa prosa. E as pessoas compravam um jornal para ver uns nacos de boa prosa. Não é? Assim, este senhor escreve muito bem, e acontece, não é? Sim. Não é, por exemplo, como o João Miguel Tavares, que não sai dali.
Não sai mesmo. Isto para personalizar a coisa também. Já que fala em prosa, quando é que começa a sua veia poética? Novo, segundo percebi, começa a escrever ainda bem novo ou não? Sim, tenho coisas ainda de muito pequenino que já reuni, agora já está ali num baúzinho, pode ser histórias impossíveis de criança, não sobre crianças. É quando começa a observação do mundo cá fora, do mundo dos adultos, não é? Lá está, coisas que nos impressionam, que eu disse, a tal primeira beijoca, não é? Primeiro olhar, não sei se ainda há essa tradição entre os Giovanotti, mas aquele momento em que nos oferecem um caracolinho de cabelo é um momento inesquecível na vida não é, de uma criança. Não sei se alguém hoje corta o cabelo e oferece a alguém. Devem dizer, o gajo é estranho, é esquisito. Contou essa história que também, que logo pelo menos contaram que logo, quando tinha acabado de nascer, poucos dias depois já tinha caracolinhos. Isso é possível, não? Era, parece que sim, acho que era Sim. um monstro mesmo. Fizeram caracolinhos. 5 quilos, não é? De bebê. 5 quilos e tal, um monstrinho mesmo. E já com caracóis. Já. E com uma personalidade muito vincada. Sim. E esses escritos que tem, acha que são publicáveis ou não? Esses, não. Não sei, eu agora Ou é não... para guardar num baú? Eu, felizmente, tenho tido várias solicitações e eu vou ser franco, eu acho que já se publica tanta porcaria que eu tenho que gostar mesmo muito para me atrever a dar aquilo a alguém. Sim, Quer dizer, primeiro, assim, pensar assim, isto é importante mesmo para alguém, antes de abrir a boca. Já disse tantos disparates, já não é? Sim. Também li, em 2021, que andava a escrever um romance. Tinha qualquer coisa no Rio Minho. Como é que está essa escrita? Está mal porque ainda não liguei o computador e está-me a dar-me trabalho fazer tudo à mão. As folhas estão uma desorganização. Mas agora deu-me para gostar mais do lápis outra vez, fazer desenhinhos é uma palavra que era das minhas preferidas na infância, que é não sei se, queridos espectadores, se não se puser assim. Agora com o novo acordo. Que era uma aguça, que é um afiador. E agora é uma das minhas opções. Aliás, estava preocupado, mas descobri. Ainda andei aqui com lápis, agora ando sempre com lápis. Mas anda sempre a escrever à mão agora, de facto? Sim. E nas paredes, outra vez. Ainda há bocado foi por isso que eu demorei um bocadinho mais na casa de banho. Lá umas mensagens. Sim. Tenho a certeza que vão guardar Deixem lá o número de telefone. Olha, podia ter deixado um poema, um refrão para uma futura canção? Eu acho que... Podia valer muito. Tenho um livro de um amigo que é fantástico, que é precisamente sobre isso. Foi uma recolha que ele fez por não só casas de banho, mas em bancos que ele ia, deixava ali, digamos, a impressão. É tão bom e é um dom tão grande aprender a ler e a escrever. Acho que é uma coisa mesmo mágica, que não nos diferencia do resto dos animais, aproxima-nos. Não é? Há bichos que devem estar estranhíssimos, não é? As vaquinhas com coisas, não é? Com anilhas escritas. Acho que elas devem chegar ao espelho e devem dizer assim: o que é que estão a dizer de mim? Isto é uma classificação. Será o peso? Será a raça? Não é? Mas podemos esperar esse romance? Podemos. Eu digo que é um romance de cavalaria, como os antigos. 2021, portanto ainda está em processo de escrita. Essa demora tem que ver com esta questão de ainda não, está ser pronto. Manuscrito. Agora é só esperar por outros caminhos, esperar que haja um desejo mesmo forte. Não quero ser pretencioso, mas eu não sinto que pertenço à literatura. Por isso eu tenho que ter muito respeito, muito cuidado. Não pertenço. Aquela gente que conheço
me lembrar 2, 3, 4. Ainda hoje troquei com um poeta como o Rui Lage, o romance do Rui Coceiro, que é muito interessante, o Walter Ugumem, gente com que falo, falam comigo quase todas as semanas. Eu penso assim, isto é um prazer. É como os da pintura também, eu não consigo. Desenho assim uma casinha como um autista, não é que o fumo a sair para o outro lado, o sol do outro. No caso da literatura, sinto-me mesmo autista. Se tiver interesse como experiência para alguém, acho que é importante. E deixar essas pequenas mensagens. E depois tenho um prazer imenso que é as pessoas cantarolarem-me, não é? Era isso que eu estava a dizer. Fantástico. É fantástico. Mandam-me as bocas que mandam assim em sítios públicos, é de... Com letras de canções suas. Acontece muito. É abordado com letras. Então, eu não trouxe relógio, mas há menos de 2 horas, se calhar já estamos aqui há muito tempo. Mas houve um senhor que nos trouxe uma coisa, sim, uma recordação de 1960 por causa de uma música que eu ouviu e não sei o quê. Eu disse assim, isso é o melhor do mundo. Sim. Melhor que billions and billions and thousands of dollars. Contextualizando, sem enrolar tudo, mas esse senhor trouxe algo que bebemos, não é por causa de uma música. Dunas não é só uma música. Não. Tem noção que é muito mais que isso. Atravessa gerações. Não só Dunas, mas eu acho que acima de tudo esse tema. Tem noção do peso que essa música tem na vida de tantas e tantas pessoas. Teve hoje. Eu se calhar despeço-me de toda a gente dizendo assim, no fundo é só areia, não é? Que se vai acumulando e é areia e mais areia. E ao pó vamos voltar, com certeza. E espero que não seja em breve. Que demora ainda. Com a poeirada que se anda a levantar aí, não é? Pau! Mas sinto uma responsabilidade ou orgulho, ou o que é que sente por escrever, por ver as suas canções, os seus temas a atravessarem gerações? É muito pouco, o que eu digo. É muito pouco. Não vai ficar assim uma grande coisa. O que é que eu posso estar à espera? O nome de uma travessa? Ainda não tem? Travessa projetada, a não sei o quê. Foi-me ali um nome. A Grande Amália deram-me um nome de rua, não é? Talvez uma rotunda. Acha que a rotunda seria algo que ia mais ao encontro da Sim. sua personalidade? Agora, pensando assim numa megalomaria, e porque sinto que estamos entre amigos, tinha graça uma rotunda com aqueles bustos antigos, não é? Com as pombas a passar. Sim, não tem nada a ver com a imagem que nós temos de Rui Reininho. O busto, a rotunda até pode ser, mas o busto... Com o busto, não é? Sim, sim. O que é que ainda lhe falta fazer? Dormir. Sim, mas daqui a pouco já vai... Quiçá sonhar. E depois a coisa mais maravilhosa, quando nos empenhamos nos sonhos, que é acordar. Acordar com vontade de fazer alguma coisa. E por que não, já que é tempo, já que fui refratário, que fugi à guerra, por que não combater? Não é? Imagina-se a combater hoje, porquê? Por que causas? Se houver guerra, quero ir também. Não quero estar junto das pessoas, de alguma maneira. Se houver alguma coisa em perigo, gostava de participar. Não vou ter a cabeça na areia, nas dunas. Nas dunas. Podemos falar um bocadinho de bola, de futebol, falar um bocadinho do Futebol Clube do Porto. Continua a acompanhar? Depende. FQP, vocês Depende não do dizem seu Futebol ponto de Clube vista. do Porto, é FQP, não é? É? FQP. É como alguém nem ri.
Continua a acompanhar o seu clube? Continua, mas tenho muita preguiça preguiça. de estar presente, e tive um desgosto muito grande nestes últimos anos, porque era uma das coisas que gostava de passar mais tempo a compartilhar as emoções e tudo mais, e fica aqui o meu protesto, veemente, porque estes horários daquele desporto rei são indignos, completamente indignos. Domingos e segundas-feiras às 8h30, uma grande parte dos espetáculos. Eu tenho essa informação, não sei se será verdade, mas creio que o tal propalada Premier League, não é? O futebol que toda a gente elogia, li há uns tempos que o Ministério da Cultura diz assim: meninos, este futebolzinho é sábado à tarde, à noite é para irem ao cinema, para a dança, para o teatro, para irem passear, namorar, o que quiserem. Essa hora não há bola, não é? Isso sim é respeito por esse desporto. Agora, quer dizer, não é? Quantos, não sei se toquei aqui, quantos jantares eu já arruinei a outras pessoas, não é? Estar nos olhos e eu estar ali a espreitar. Vê se estão a marcar. Diga. Portanto, o ideal era voltarmos para o... Eu sei que das memórias boas que têm é de ir às antas à tarde, em termos energéticos, a poupança que não seria, não é? Os billions and billions de watts que estão a ser gastos. Claro que é bonito em termos do espetáculo luminotécnico. Sim. Mas é uma coisa contraditória, é uma poluição. É quase como o fogo de artifício. Ninguém conta a ninguém, mas eu odeio o fogo de artifício. Não há coisa que me perturbe mais, a mim e aos animais já agora, não é? Mas que entram em pânico. Mas quantas vezes eu me vejo num contentor, ou ao lado de um contentor, a ser bombardeado, não é? Pum, pim, spá, pum, track, pum, pum. Mas pronto, as pessoas gostam, é festa, eu não vou querer contrariar ninguém. Mas é um pouco como isso, não é? Quanto não se pouparia energeticamente, não é? Se as coisas fossem à tarde. Se estivessem à tarde durante o dia. Daqui a pouco, porque, como disse, gostamos quando há público presente, e ainda por cima um público tão atento como este que aqui temos, não os ouvimos. Não sei se já reparou, estiveram aqui, de facto, completamente atentos e à escuta, a ouvi-lo com toda a atenção. Gostamos de passar a palavra às pessoas. Estão-se a portar muito bem. Estão-se a portar muito bem. Então, claro. Gostamos de passar a palavra também às pessoas para dar oportunidade para fazerem algumas questões, mas há uma que eu não resisto a fazer e voltar à música e gostava de falar um bocadinho sobre a música portuguesa dos dias de hoje, não é? E de perguntar como é que vai olhando para estas novas gerações de músicos que vão surgindo. Há alguns que vão... Sim, com muita curiosidade, por um lado. E, por outro lado, é diferente. Não queria ser nada paternalista. Das coisas que mais odeio na minha geração são aquelas pessoas que dizem: no meu tempo é que era, não é? Podíamos ser tão pobrezinhos, só tínhamos uma guitarra, mas aquilo é que era, na altura é que se tocava, não é? E realmente tive palcos execráveis e estúdios abaixo do cão, não é? Eu acho o cão um animal nobre. Mas a única coisa que tenho dificuldade em termos de contacto é a coisa já estar... eu chamo a coisa, para mim é no bom sentido, estar muito pré-produzida. Houve uma altura em que eu lembro que ainda na altura contactava mais com músicos de jazz e gente pseudo, ou mesmo avant-garde, que eles quase que perguntavam o QI das pessoas. E eu agora tenho a impressão que noutras tecnologias também se está a exigir muito isso, não é? Mas não tens AI, não tens não sei o que, eu às vezes fico... Quer dizer, não estou em circunstância mental para ter que aprender tecnologias
Embora tive um curso de eletrónica musical e tal, quando da minha escola de cinema, mas eu quis fazer isto precisamente para não estar a exercer, para fazer com técnicos que o fazem melhor. E a única coisa que às vezes acho um pouquinho desinteressante é porque eu acho que hoje em dia toda a gente percebe os modelos, e lá está, desse plágiozinho, a falta de originalidade. Por muito que eu goste de uma... Estou agora a pensar numa rapariga em particular, que tem coisas interessantes. É engraçado estar a pensar numa rapariga em particular. Mas acontece. E, por exemplo, ver que lhe fazem logo a colagem. Mas tudo não sei o que é giro. E ela é muito Billie Eilish, não é? Um fenómeno assim de... Pois não devia ser, não é? Devia ser se calhar não é? Uma rapariga da Bairrada com uma característica, com uma batida. Está a passar em quem? Não, foi uma coisa que li recentemente. Okay, posso dizer? Foi li recentemente sobre a Mar, que tem um aspecto muito interessante. As pessoas querem logo colar. E depois, o Covid fez muito mal a muita gente, a mim inclusive. Fui feliz durante 3 meses, depois várias infelicidades a seguir. Mentais mesmo, nunca mais... Eu acho que já era um bocado tolinho, mas não fiquei assim muito melhor. Fiquei mais impaciente com o relacionamento das pessoas. Mas há muita desconfiança e, não sei, digamos que a papinha que é entregue entre os músicos hoje e outros já vem muito produzida. É pouco... Mas quem sei eu sou dizer estas coisas? Ainda há muito pouco tempo estive aqui em Pombal e estive ali numa residência em que conheci um jovem, um Leonardo Pinto, de 17 anos, que saía, tinha aulas no secundário e à tarde passava tardes connosco, com os adultos, digamos assim. E com uma espontaneidade antiga, pensei assim, ainda há gente esta, de facto, não é que ainda tocam o instrumento de uma maneira muito afetuosa, quase como os antigos luthiers, quase como... e com uma paixão. E depois fazia ali, fazia ali citações, e eles tinham um conhecimento, não era aquele conhecimento Google, desculpem se alguém trabalha para a marca, mas com conhecimento de causa, e não aquela coisa, carrega no botão e, ok, uma batida. Por exemplo, que eu digo aos meus mais próximos rappers e gente ligada ao hip-hop ou assim. E como disse um grande cantor que eu acho, e um amigo também, como o Odinho de Santiago, disse, vocês se calhar vão ter um problema que a gente teve nos anos 1980. Quando vocês daqui a uns anos ouvirem os vossos discos e tiver sempre um autotune, vai ser um enjoo, não é? Toda a gente quer aquela marca de sapatilha. Eu não, que a minha ecológica brasileira chama-se Cariúma. Mas não é, quer dizer, não se está a criar essa identidade. Toda a gente quer, segundo dizem os técnicos, os miúdos agora chegam cá, ligam ao autotune, não é? E vai ser marcante, é como nós quando ouvimos as baterias do 1980 e elas têm todas... Isto sou eu a imitar passarinhos. Não, mas... E esse é o único inconveniente. E depois também já ninguém tem paciência, ou tirando os presentes também para ouvir o que eu tenho para lhes dizer. Mas eu vi uma vez uma t-shirt que era em inglês que dizia Don't Google, ask me. Não perguntem ao Google, perguntem-me a mim. Os presentes e os ausentes, porque esta sessão está a ser gravada, portanto... É lá. A audiência vai crescer muito mais, vai ser depois disponibilizada, portanto, imagina. Pode ser bom e pode ser mau. Eu acho que vai ser bom.
Tenho a certeza, vai ser bom. Esses é que não vão ter a oportunidade de Se para fazer. si for bom, já Para mim foi muito bom. Chega assim ao fim esta primeira sessão de Às Quintas no Museu, a iniciativa promovida pelo município de Anadia, em parceria com a Comissão Vitivinícola da Bairrada, a Associação Rota da Bairrada e a Confraria dos Enófilos da Bairrada. Marcamos encontro em breve. Quanto a si, foi um prazer. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Só se fica ao tempo. Obrigado.